Olá, eu sou Cíntia Souza, responsável pelo escritório de arquitetura Cíntia Souza Arquitetura, e estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso ProjectCast. E hoje estamos com uma convidada super especial, a Amanda. Oi, Amanda. Oi, Cíntia, tudo Tu- bem? Tudo bem? Muito obrigada pela sua ilustre presença aqui hoje no nosso ProjectCast. Tenho certeza que será muito válido, que será inspirador para muitos clientes, porque temos muitos assuntos importantes, interessantes para abordar, né? Verdade. Com as outras pessoas e vamos compartilhar um pouco aí da nossa vivência, da nossa experiência, como Amanda é minha amiga, cliente, parceira de trabalho, né, Amanda? Isso. Então, vamos compartilhar um pouco aqui hoje com as pessoas sobre essa vivência. Depois de amiga, já era minha amiga de longa data, nós tivemos a oportunidade de ter um projeto, né? Um projeto de ampliação e reforma da residência da sua família. E eu queria que hoje você falasse um pouquinho para as pessoas como que surgiu a necessidade de fazer esse projeto. Você já morava uma casa muito boa, numa casa de uma estrutura excelente. E qual foi a necessidade que surgiu e que vocês me procuraram, né, naquele momento para fazer aquele projeto? Claro. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando com você, né, nesse primeiro podcast para comemorar esses 10 anos aí da sua profissão, né? Exatamente. E tantas pessoas foram impactadas através dos seus projetos, né? Eu fui uma delas e me sinto muito honrada em estar aqui hoje falando para todos vocês, compartilhar um pouco da minha história, explicar para vocês como que foi essa construção, né, desse projeto junto com a Cíntia. E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aí. Então, o que eu queria que você começasse explicando? Amanda, Anderson compraram essa casa pronta, né? Já compraram uma casa pronta de uma construtora. E por que essa casa não estaria atendendo? Por que surgiu essa necessidade de fazer essas transformações nessa casa? Isso. A gente comprou a casa e, na ocasião, sendo de construtora, não traz muito do que a gente gostaria de ter, né? Como a construção em si. E a gente sentiu a necessidade de deixar a casa mais com a nossa cara, né? Onde fosse mais funcional para a gente, né? Para a família que a gente estava construindo, porque eu estava grávida na época, né? A gente ainda não tinha nossa filha, mas a gente estava eu estava grávida, então eu queria um lar que fosse funcional para receber um bebê, né? E que tivesse uma estrutura que tivesse a nossa cara, né? A forma com que a gente gostaria de ter um lar, né? Um pouco que trouxesse a nossa identidade para casa mesmo, né? Personalizado, Um né? projeto mais personalizado. E como Cíntia já era minha amiga, né, há algum tempo, e eu já acompanhava os projetos dela, já percebia toda a entrega dela, a gente conversou e a gente decidiu contratá-la como arquiteta para que ela colocasse no papel todos os nossos sonhos, né, os nossos anseios, aquilo que a gente queria para a nossa família, para a nossa filha que estava vindo. E aí ela começou a traduzir, né, em forma de projeto, todas as nossas vontades. E foi aí que a gente começou a fazer esse projeto de reforma. Então, a nossa casa, a gente fez uma parte de uma reforma estrutural, que fala? Sim, uma Uma ampliação, né? ampliação, né, onde a gente conseguiu fazer algumas modificações que não eram tão condizentes ao nosso perfil na época, né? Integramos Como mais. tirar uma parte muito de estrutura e trazer um jardim, que a gente gosta de jardim. E aí Cíntia trouxe todo esse layout pra gente. E a gente também buscava um interior, um Sim. design de interior, né? De estrutura mesmo, em marcenaria, em móveis, planejados para que iluminação direcionada, para que a gente tivesse a casa que fosse a casa que tivesse realmente a nossa cara. E aí, para isso que a gente contratou a Cíntia para que ela desenvolvesse todo esse projeto para a gente. Teve um detalhe interessante lá na questão do seu projeto. Tinha uma cozinha já bastante independente, mais isolada da sala, e um dos iniciais desejos de vocês era essa questão de abrir ali e integrar, porque vocês gostam de receber, vocês gostariam também de estar sentados à mesa com quem estava cozinhando. E aí, na lateral ali também, a gente já ampliou e conseguimos ganhar um espaço muito considerável ali para aquela sala, com a cozinha. Ficou
a sensação de quase dobrar o tamanho, né? Foi, exatamente. Tinha uma varanda que a gente não utilizava, que ficava para fora, e a gente trouxe essa varanda para dentro da casa. E a gente tirou uma parede que ficava isolando a cozinha. Então, todas as vezes que eu ficava na cozinha preparando algo, meu marido ficava na outra sala. Então, a gente não tinha aquela convivência que é o que a gente gosta de ter, né? Enquanto eu estou cozinhando, ele está sentado à mesa e a gente está conversando. Então, era muito nessa vontade, nessa necessidade de ter um ambiente mais integrado. E aí, Cíntia, no projeto, ela conseguiu fazer a reestruturação dessa cozinha com a sala, trazendo essa varanda para dentro da residência. Então, a gente ganhou esse espaço ali de sala bem considerável e tirando uma varanda que a gente também não usava. Sim. Então, ficava uma varanda ali praticamente perdida, que a gente não utilizava para nada. Ao passo que a gente queria um ambiente mais amplo para dentro da nossa casa. E aí a Cíntia fez essa tradução e a gente conseguiu fazer a integração de todos esses ambientes, de forma que a gente consiga ficar, quem está na sala de jantar, consiga comunicar, interagir com quem está na cozinha. E foi muito bom. Um detalhe também interessante dessa área aí é que a casa de Amanda, essa área social foi ampliada e nós fizemos uma integração maior e ela tinha uma ligação com a área íntima, onde a gente trabalhou com painel e sua casa hoje é muito bem setorizada, né? Sim, um dos grandes objetivos nossos também é que a gente deixasse a parte íntima, né? Onde a gente conseguisse ali fechar aquela porta reservada, né? de madeira, né? E deixar a parte íntima mais reservada de fato. Então, se, por exemplo, a minha bebezinha estava para nascer, então se eu precisasse ficar com ela lá, conduzindo no quartinho dela, e tivesse alguma visita, alguém na nossa casa, eu poderia fechar aquela porta, né? Trazendo um isolamento para mim, que estivesse com ela lá dentro, e as pessoas continuassem lá da mesma forma. Então, trazer essa privacidade, né, da área íntima, para a gente foi muito bom também. E fora que o layout, né, daquele painel ripado maravilhoso com aquela porta de correr, ganhou o coração de todo mundo que vai lá na nossa casa. Trouxe uma linda sala, né? E você já tinha uma sala muito boa, outra sala de TV, sim, né? Que eu falo sempre com os clientes sobre reforma, a importância de utilizar o potencial já existente no ambiente, porque é muito fácil a gente condenar tudo que tem e fazer tudo novo, né? Mas o desafio da reforma é justamente essa viabilidade das coisas existentes. Claro que algumas coisas não tem como, a gente tem que abrir mão para conseguir conquistar novas coisas, mas tudo que tem de potencial naquele ambiente, a minha primeira opção é preservar ou reutilizar de alguma maneira, né? Isso. Então, assim, a gente trabalhou alguma coisa de iluminação, trabalhamos no painel ali daquela sala, né? Isso. Para dar uma valorizada ainda maior, que já era uma sala muito confortável. Isso. E conversar também com a parte nova, né? Exato. Porque quando a gente mexe, meio que fica um pouco diferente, a parte que já não faz parte, muitas vezes precisa de dar uma repaginada mesmo. E os elementos ali também, até vocês também foram, eu falo assim, quando o cliente conversa muito bem com o estilo que a gente quer colocar de acordo com aquela casa, né? Aqueles tons, todos tons de cinza, com alguns detalhes amadeirados, para que não ficasse uma casa muito fria. Isso. A iluminação. Então, assim, foi uma reforma muito bem sucedida. Foi. A gente ficou bem feliz, assim, com toda a estruturação. E a gente também fez os quartos, né? Então, o quarto de hóspede, a gente fez também um guarda-roupa, né? A gente fez ali a disposição ali da cama. Uma estrutura de quarto mesmo, no nosso, né? quarto também, a gente optou por fazer um painel, Colhendo. uma iluminação. Então, valorizou muito a nossa casa. Eu falo que reforma, além de trazer, assim, a identidade do dono, ela tem que ser pensada também a fim de valorizar aquele imóvel, né? Isso, porque eu ia falar você investe no imóvel, né? Você compra um imóvel. E você tem que pensar no poder de valorização daquele imóvel também, né? O quanto que aquilo daqui a um tempo vai, de alguma forma, trazer um retorno financeiro, né? Além do retorno emocional, que é da gente se sentir bem instalado e ficar feliz, a gente também tem que pensar assim nesse longo prazo, né? De como que será essa casa daqui a um tempo. Até falando nessa questão de viabilidade, inclusive teve aquela parte que a gente
inicialmente fez o estudo de fazer aquela ampliação que nós íamos ter que fazer toda uma estrutura. E depois, na fase de orçamento, foi uma etapa que a gente optou por não executar. Vocês optaram por não executar, porque ia onerar muito a obra, e aí já não era tão custo-benefício para o imóvel. Exatamente. Não era algo que... Quando a gente fez a avaliação, né, dessa ampliação, que seria uma brinquedoteca junto com o escritório, a gente percebeu que a gente conseguiria utilizar os cômodos que a gente tinha na residência, né, para essa brinquedoteca, e também para o escritório, e ao invés de a gente direcionar o recurso financeiro para essa ampliação em especial, a gente direcionaria para uma ampliação da área gourmet, que é uma das coisas que a gente gosta muito, como a Cíntia bem colocou, a gente gosta de receber, a gente gosta de estar junto das pessoas. Então, a gente optou, ao invés de fazer essa brinquedoteca, que ficaria até numa posição mais afastada, né, da estruturação da área gourmet, ao invés de a gente fazer essa brinquedoteca com escritório, a gente optou em fazer a área de lazer e adaptar os cômodos que a gente já tinha para esse fim, né? Que seria ter um espaço ali para minha filha brincar e o espaço para a gente trabalhar em home office. Eu falo sempre isso. Tudo é questão de analisar as prioridades. Você como da área financeira, né? A gente ainda não chegou nessa parte, mas é muito importante falar assim, foi inclusive um detalhe super interessante do projeto. Vocês, como tem esse papel, já tem essa habilidade, né? Já tem essa formação, o tempo todo conduziu de uma maneira muito organizada essa reforma, né? Isso, exatamente. Muito planejada. Isso. Tudo que a gente faz lá em casa, a gente faz sempre de forma muito planejada. E meu marido, ele é gerente de projetos. Então, ele tem todo esse know-how de evolução de obra. Então, isso também faz muita diferença no orçamento financeiro, né? Porque reforma, às vezes, a gente imagina que vai ser um valor e, às vezes, a gente gasta muito mais do que aquele valor, né? Só que quando a gente tem um orçamento financeiro condizente, com uma pessoa que já tem habilidade na área da realidade de obra, de condução, de prazo, a gente consegue otimizar tanto o recurso financeiro quanto o tempo. E a gente conseguiu fazer essa reforma num tempo muito rápido. Né? Às vezes a gente percebe aí pessoas que fazem reforma 8 meses, um ano. A gente conseguiu finalizar essa reforma, acho que por volta de 4 meses, no máximo. Uma reforma muito considerável. Então foi muito, muito rápida, né? Então, acho que tudo isso ele faz parte de um pacote, né? Quando a gente troca a ideia com o arquiteto entendendo a nossa real necessidade, né? Entendendo, fazer um projeto realmente dentro da sua expectativa. Dentro da expectativa, dentro da capacidade. Então, tudo isso é importante avaliar quando a gente opta por contratar um trabalho como esse. Olhando assim para sua casa, antes de vocês fazerem essa estrutura e depois... O que você enxerga de maior benefício que veio assim para a família? Eu acho que a sensação de estar num lugar que tem a cara nossa. Todas as vezes que eu chego, e assim, às vezes à noite, por exemplo, que ela está toda iluminada e que aí está valorizando ainda mais, né, todos os ambientes da casa, dá um aconchego, assim, uma sensação de que a gente fez o que a gente gostaria de fazer, da forma com que a gente gostaria de fazer. Aqui, né? Aquela sensação, tanto que a gente gosta demais de ficar dentro de casa. Né? A gente, depois, principalmente da reforma, a gente passou a ficar muito mais tempo dentro de casa porque a gente gosta do que a gente vê. A gente se sente bem, a gente se sente confortável, a gente se sente grato, a gente se sente feliz. Realizado, né? Pela conquista. Isso é muito importante você estar partilhando isso, porque muitas pessoas, às vezes, imaginam que com a reforma, assim, é só gasto, aí pesa, às vezes prioriza uma outra coisa, né? E porque não tem a dimensão do bem-estar, do benefício que é você morar numa casa que te acolhe. Não é questão nem falo questão somente de luxo, e nem também somente de estética, apesar de ser um fator muito importante, né? Mas até da funcionalidade, você ter um lugar onde guardar suas coisas, organizar a sua vida, a vida funciona de uma maneira melhor. Funciona. Né? Tudo com organização funciona melhor. Né? Então, assim, ter cada coisa no seu lugar, né? Assim, traz até mais previsibilidade na rotina da casa, da vida. Você não precisa ficar muito preocupado onde você vai guardar, se tem espaço para guardar, se não tem. Você sabe que cada coisinha
tem um lugar ali que foi pensado e direcionado para aquele item estar lá, né? E você ter a casa ali de E forma... a diferença de, às vezes, por exemplo, vocês tivessem falado assim, não, é só a gente tá precisando principalmente dos armários, né? Igual muitas pessoas optam por isso. Ah, então nós vamos fazer aqui. Então, a diferença da visão, vamos trazer essa parte para dentro da casa. Se vamos trazer, vamos aproveitar para explorar dessa forma. Então, assim, o profissional tem um olhar treinado para isso, né? Totalmente. E aí lapida As ideias do cliente. do cliente. E eu acho que é justamente isso, casa, porque às vezes eu tenho um desejo, mas eu não sei externar aquilo, né? Eu não sei se vai dar certo. A diferença de, às vezes, são simplesmente armários, são simplesmente lugar para guardar as coisas, se dá para eu olhar aqui uma inspiração e fazer, além de o fator do desperdício que existe, né? De muita coisa que não fica boa, porque vocês que têm experiência de fazer um projeto são testemunhas de que, como mesmo dentro de um projeto, quantas vezes a gente tem que rever um detalhe, vamos mudar esse detalhe, vamos adaptar esse detalhe para ficar da maneira que a gente espera, qual vai ser a cor, qual vai ser, né, essas especificações. Imagine você faça você mesmo, que às vezes vem um profissional ali, um marceneiro, uma pessoa, e executa, e depois que fala, nossa... Eu imaginei que ia ficar totalmente diferente. E aí teve investimento de recurso, e aí traz dor de cabeça, e não era aquilo que a pessoa sonhava. Eu escuto isso todos os dias. Às vezes a pessoa faz um ambiente, e depois ela vem e fala nunca mais, porque olha para você ver, ficou isso, aquilo. Às vezes até culpa o profissional que executou, mas muitas vezes ele fez assim, uma inspiração, não tem como, ele não tinha um detalhamento para ele seguir, né? E eu acho que esse olhar, né, que você tem, né, que o arquiteto tem, ele traduz de forma mais simples, né? Às vezes a gente tem, como eu estava falando, às vezes a gente tem alguma ideia e a gente não consegue traduzir aquilo, ou às vezes a gente acha que é um negócio muito surreal, e aí você consegue trazer com leveza e ajustar, e demonstrar, né? Orçar antes de executar, para ter uma dimensão de valor, de como que vai ficar para executar esse ambiente, porque eu falo muito isso às vezes com os clientes. Vocês optaram por fazer assim, graças a Deus, a grande maioria da reforma tudo junto. Mas às vezes, de acordo com a realidade ali, as prioridades da família, vai executando essa reforma por ambientes, essa modificação por ambientes, até... E é até engraçado, interessante você tocar nesse ponto, porque quando a gente mudou para casa, a gente comprou a casa, a gente mudou a casa para casa sem nada, né? Não tinha armário, não tinha nada. Então a gente primeiro fez os armários da cozinha, que eram prioridade. Que era prioridade, porque a gente precisava de ter os armários da cozinha, né? Eu acho que é uma das primeiras prioridades. E aí, quando você veio para poder fazer o projeto do restante da casa, o restante da casa, ele precisava conversar com o que já tinha. Sim, claro. Né? Então, quando você fez a leitura e você entendeu qual era o material que já tinha sido utilizado na cozinha e como que aquele material ia combinar com o ambiente da sala, né? Porque, às vezes, se eu fosse fazer, por exemplo, na minha cabeça, talvez não ficasse tão harmônico, a casa precisa bonito. Conversar, e você até trouxe com a fachada, muito bem isso, né? Então, todos os tons ali, eles conversaram com o que a gente já tinha, que era, no caso, a cozinha. E aí, a partir daí, a gente conseguiu fazer os outros ambientes da casa de forma que todos os ambientes conversassem como se a cozinha, inclusive, tivesse sido feito junto. Tanto que tem algumas pessoas que falam, mas essa cozinha era assim mesmo? Parece até que porque parece que é outra cozinha, porque mudou todo o ambiente, aí muda uma iluminação direta para a cozinha, abriu um espaço maior, que as pessoas, inclusive, acharam que tinha feito junto, ou tinha reformado junto com a reforma toda da casa. As pessoas têm muito medo de reforma por isso. Às vezes elas acham que o que eu já fiz vai ficar perdido, então. Não, a gente vai explorar o potencial do que você já tem, trabalhar dentro da viabilidade daquilo. Às vezes eu explico isso, às vezes não, realmente, né? Às vezes tem um armário naquela parede. Não tá conversando. Ou é exatamente a parede que eu quero abrir também, para ampliar, e aí nós vamos ter que realmente adaptar as coisas, né? Mas na grande maioria das vezes, tudo que tem potencial no ambiente é ou aproveitado ou reutilizado numa outra função, num outro ambiente, né? Sim. Porque, afinal de contas, eu falo sempre isso com os clientes, são
o que você consegue explorar, que já está pronto, é uma nova coisa que você já faz, né? Porque hoje tudo é essa questão aí. O financeiro também hoje tá junto, igual eu explico. Não é questão só de ter. Às vezes eu tenho condição de fazer tudo novo, mas ninguém quer fazer isso. A gente valoriza aquilo que a gente tem. A gente quer otimizar o máximo que a gente pode com menos recurso, né? Exatamente. Né? E você casando... é especialista para falar sobre isso, né? E casando todas as informações para não ter dor de cabeça e conflitos, né? Posteriores, né? De dor de cabeça relacionadas a finanças, né? Então, tudo de forma organizada e planejada. E eu sempre falo, né, gente? Todo sonho com planejamento e organização é possível. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca vou conseguir reformar minha casa, eu nunca vou conseguir comprar uma casa, né? Ou fica ali achando que aquela reforma não é para ela. Mas se manter o foco, a disciplina, se manter de forma organizada, vai alcançar o sonho. O projeto, eu falo que é o pontapé inicial, é o projeto. Você precisa ter uma base ali, precisa saber o que você vai fazer. É orçar. Você precisa do entendimento. É aquilo lá, o que ela fez, traduziu a vontade, é aquilo mesmo. Então, vamos atrás, vamos ver como que vai ser, né? Vamos entender com os fornecedores, vamos ver qual que a gente vai priorizar primeiro, qual que a gente vai priorizar depois. Exatamente. E aí, no final das contas, a gente consegue ficar com a casa do jeito que a gente quer e com um projeto lindo desse, né? Para quem não sabe, a Amanda trabalhou muito tempo em banco e hoje ela é uma empresa que presta essa assessoria para as pessoas que têm essa vontade realmente de ampliar seu patrimônio, investir de alguma maneira. Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho para essas pessoas, porque eu acredito que isso interessa muito para os meus clientes. Eu tenho muitos clientes que estão aqui, me acompanham aqui no meu perfil, sondando uma possível casa nova, uma possível reforma. E às vezes a pessoa não sabe de onde começar. Então, eu queria aproveitar o gancho de estar com você aqui hoje, falando sobre essa reforma super planejada que nós fizemos, para falar um pouco também sobre essa assessoria mesmo que você presta para essas pessoas. Sim. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu tenho uma empresa de soluções financeiras que chama AMX Soluções Financeiras. É uma empresa multibancos que coloca o cliente no centro de tudo que a gente faz. Então, ao invés de eu representar uma única marca, como eu representava na época que eu trabalhava no banco, hoje eu represento meu cliente. Então, eu busco, dentre as instituições financeiras parceiras, aquela que de fato vai entregar a melhor opção para o meu cliente. E o que eu costumo falar é que existe um produto financeiro certo para cada perfil de cliente. Então, às vezes, o cliente, ele acha que não vai conseguir, né, fazer um financiamento, ou que não vai conseguir fazer uma reforma, ou algum tipo de capital de giro para a empresa, mas existem no mercado financeiro ferramentas que os clientes conseguem utilizar para realizar seus sonhos. Né? Então, na minha empresa, eu faço essa parte de curadoria financeira, então eu entendo junto com o cliente, fazendo a anamnese daquele cliente, entendendo a capacidade de pagamento dele, os sonhos, quais são os produtos financeiros que vão ser indicados para aquela etapa de vida que o cliente está passando, né? E aí, junto com isso, eu percebi que tinham clientes que faziam muito dinheiro, mas não conseguiam, por exemplo, de alguma forma financiar um bem ou alguma coisa relacionada a isso. E aí eu percebi que eu precisava fazer uma estruturação de um trabalho de educação financeira para esses clientes de fato, né? Então, eu tenho a parte de mentoria financeira, que é onde eu pego na mão do cliente e ajudo ele aí nessa evolução em busca de uma vida saudável e equilibrada. Recentemente, eu virei escritora. Sim. Eu publiquei um livro, né, O Dinheiro Inteligente, em coautoria com outros autores do mercado financeiro. E tenho também um infoproduto em plataforma digital, que é um compilado da minha mentoria financeira, mas para alcançar mais pessoas, né? Às vezes a pessoa, ela está ali no momento de um caos financeiro, ela não consegue ver uma saída, às vezes ela não dispõe de um recurso financeiro para investir numa mentoria, mas talvez o processo desse desafio de finanças, que é o infoproduto, seja o começo de uma grande transformação na vida financeira da pessoa. Então, eu faço toda essa parte... Uma conscientização já, Uma conscientização, exatamente. Para que o cliente consiga alcançar seus objetivos financeiros. Porque hoje, é isso que a gente quer, né? A gente quer conseguir pagar nossas contas todos os meses,
ter sobra para poder fazer as coisas que nos fazem felizes, e coisas que a gente gosta, e começar a investir, né? Então, eu acho que para ter essa tranquilidade financeira, a gente consegue fazer esses ajustes e direcionar o cliente da melhor forma possível. E como eu falei antes, né, todo sonho com planejamento é possível. Então, se você acredita, né, e você trabalha, e você está disposto, você pode sim, vai alcançar seu primeiro imóvel, vai reformar, enfim. A gente está aqui para isso. Deixa eu te perguntar algo, você falando sobre isso aí, é uma dúvida que eu vejo que muitos clientes têm. Para você, na sua visão aí, que você tem toda essa trajetória, essa bagagem financeira, eu tenho um recurso próprio e eu gostaria de, um exemplo, talvez eu já até tenha um terreno e gostaria de construir, ou até mesmo quem está pensando em comprar uma casa pronta, porque às vezes o cliente, né, quer comprar uma casa pronta e personalizar, como você fez. Sim. O que é mais viável? A viabilidade, assim, a melhor viabilidade é eu fazer com o meu recurso próprio? Ou existe realmente esse benefício do financiamento para quem tem um recurso próprio? Como as pessoas, porque essa é uma opinião que divide muito. Algumas pessoas falam, não faz com recurso próprio. Eu vejo muito isso, né? E às vezes eu vejo que o cliente fala assim, você acha que a gente vai fazendo por etapas e vamos tentando fazer com os nossos recursos? Ou né, é viável pegar um financiamento com um juro às vezes mais alto e já fazer tudo? E aí, eu acho que é muito válido, assim, estar esclarecendo isso para as pessoas. É muito de perfil de cada cliente, né? Mas, assim, em tese, o dinheiro que você tem, que ele é líquido na sua mão, ele pode ser potencializado de outras formas, né? Então, assim, existem dívidas boas e existem dívidas ruins. As dívidas ruins são aquelas dívidas relacionadas mais ao consumo, né? Então, assim, a pessoa se endividou porque ela consumiu além do que a sua capacidade de pagamento permite, a sua capacidade de receita, perdão, permite, e ela se alavancou financeiramente aí e ficou endividada por consumo excessivo. E existem as dívidas que a gente chama de dívidas boas, né? Que são dívidas, por exemplo, de alavancagem patrimonial, de financiamentos. Então, por exemplo, se o cliente ele possui um recurso investido que te traz uma rentabilidade mensal confortável e com aquele recurso que ele tem disponível, né, ele consiga utilizar, por exemplo, para alavancar ainda mais sua empresa ou o seu CPF, né, a sua vida pessoal, ele pode lançar a mão, por exemplo, de um financiamento que a taxa de juros pode ser um pouco menor do que a rentabilidade que ele vai ter mensal, né? Entendi. Hoje a gente tem uma renda fixa aí, que é um tipo de investimento conservador, pagando a casa de 0,8%, dependendo 0,9%. Então, quando a gente considera isso no período anual, a gente consegue ter uma compatibilidade que pode ser que supere o que ele vai pagar de juros de financiamento, né? Então, é muito de olhar cada caso de forma muito pontual. Que é o que você faz, né? Exatamente, você olha porque o cenário. Às vezes o que pode ser ideal para mim, pode ser que não seja ideal para aquela pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, têm um recurso investido, mas eles encontram um imóvel de oportunidade, que o valor que eles vão pagar menos, né, porque está sendo um imóvel de oportunidade, compensa ele retirar aquele valor que tem investido. Então, depende muito do perfil de cliente, de como que esse recurso está alocado e de quais estratégias que ele deseja com aquele recurso. Entendi. É muito pontual. Essa é a importância da assessoria, para a gente não tomar uma decisão precipitada, uma decisão errada, né? Exatamente. Analisar. E cada caso é olhado de forma muito individual, né? Como eu falei, o que pode ser para mim sensacional, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não faria isso nunca. E a gente precisa, por mais que a gente direcione, a gente precisa entender que cada indivíduo tem suas necessidades, tem as suas crenças relacionadas ao dinheiro, por exemplo, que pode ser que aquilo não seja confortável para ele, né? Que ele prefira lucrar com com a compra onde ele tem um desconto e ficar livre. Eu não quero ter prestação, entende? Dependência financeira, né? Quero ficar tranquilo. Então, assim, depende muito do perfil de cada cliente, mas em tese, a gente analisa se o rendimento que ele está tendo, né, nesse recurso que já está alocado, ele vai conseguir superar, por exemplo, uma taxa de um financiamento ou de um consórcio, que também pode ser uma outra via de aquisição de imóvel, né? Ou às vezes, por exemplo, eu trabalho muito com reforma comercial.
Então, às vezes, o cliente vai, assim, descapitalizar totalmente o negócio dele. Tem Vai até ficar uma sem fluxo cliente, de caixa. tem até uma cliente nesse momento, assim, com essa realidade, ele vai descapitalizar totalmente para poder fazer uma reforma no empreendimento dele, Uhum. sabe? E aí, nesse caso, por exemplo, tem algumas ferramentas no mercado financeiro que são, inclusive, indicadas para essas questões. Então, assim, normalmente empresários, eles têm mais de um imóvel, né? E existe uma modalidade específica que chama crédito com garantia de imóvel, que já é difundida há bastante tempo nos Estados Unidos e ganhou força no Brasil, principalmente depois da pandemia, que é você pegar seu imóvel que você já tem para levantar um recurso para poder destinar esse recurso para qualquer fim. Então, às vezes, aquele empresário, ele vai pegar um empréstimo, um curto prazo, num banco, que as parcelas elas são em menor tempo, 60 meses, 72 meses, onde o valor da parcela vai ficar muito alto, e se sufoca o fluxo de caixa da empresa, e a empresa ela começa a patinar, sendo que ela tem imóveis que ela poderia usar como garantia, ter um prazo muito mais alongado, fazer essa reforma, onde nessa reforma provavelmente vai trazer mais recurso financeiro e ela consegue pagar essa modalidade tranquilamente no longo prazo. E aí, claro, né, são 240 meses para pagar, mas nada impede. E à medida que as coisas forem melhorando e acontecendo... Normalmente isso já traz um boom para o negócio. Já trazendo um boom, já trazendo clientes e monetizando essas questões, dele antecipar o contrato e terminar de pagar o contrato em um tempo muito menor do que os 240 meses. Eu instruo muitos clientes comerciais nesse sentido, que às vezes eu vejo eles falando, nossa, eu quero fazer uma reforma, já estou há muitos anos aqui, então e aí eu preciso reformar, mas vai descapitalizar a empresa nesse sentido, assim, eu falo, nossa, existe um caminho e eu vou te indicar, né? Então, tem muitos caminhos que podem ser utilizados no mercado financeiro. Sim. Às vezes acontece muito assim, o empresário ele juntou um dinheiro a vida toda, né? Assim, muito suor, muito trabalho, juntou o dinheiro a vida toda, aí ele pega aquele dinheiro todo e coloca imobiliza ali numa reforma, né? Então, assim, talvez não seria mais interessante ele deixar esse recurso para caso alguma situação acontecesse, ele já tem aquele recurso financeiro lá que pode ampará-lo e estruturar uma linha que ele já tem um imóvel também e reformar né, a empresa. Ou expandir, né? Ou expandir, enfim, a estratégia que ele achar melhor. Porque aquilo vai trazer mais dinheiro para o caixa, ele vai conseguir repor aquilo. Então, assim, cada caso ele precisa ser analisado, Isso entendido. vale também para cliente residencial, por exemplo, eu tenho uma casa, às vezes foi uma herança que eu recebi, uma casa antiga, que eu tenho esse imóvel, né? Mas hoje eu gostaria muito de fazer uma reforma, porém, financeiramente não consigo. Então, eu também posso fazer isso, usar esse próprio imóvel para reformá-lo? Pode. Essa modalidade de crédito, ela é livre destinação de recursos. Você pode usar para reformar o imóvel, você pode usar para pagar o curso de medicina do filho, você pode usar para fazer um intercâmbio. Então, o que você vai fazer com o dinheiro, é claro que a gente, nas defesas de crédito, a gente justifica para os bancos, né, qual vai ser a finalidade daquele recurso. Mas você pode utilizar aquele mesmo recurso para N fins. Então, pode fazer uma reforma, pode usar um pouco na sua empresa, pode pagar para o filho fazer um intercâmbio, um curso no exterior, algo nesse sentido. Entendi, muito interessante. É bem abrangente. Amanda, eu tenho certeza que essa nossa conversa foi muito produtiva e vai servir, às vezes, ali de uma virada de chave para muitas pessoas que estão nos assistindo, assim, que às vezes estão ali já desistindo, né, ou acomodadas, e aí escutando, né, vão abrir... Dá um start, né? Exatamente, que é essa a intenção desse quadro. Unir as nossas histórias, contar um pouco das nossas histórias, da história que eu tenho com vocês, meus clientes, qual foi a transformação que isso aconteceu na vida de vocês, porque para mim hoje, o que me move é estar na minha profissão, abrir mão muitas vezes de muitas coisas pessoais para estar dedicando a vida profissional, assim como esse projeto, por exemplo, que é algumas coisas que a gente coloca aí, que é bem assim, não é fácil conciliar com a nossa rotina já de trabalho mesmo, né? Demanda muita dedicação. Então, o que me move a estar gravando isso, gravando esses quadros com você, com alguns outros clientes, eu escolhi histórias bem distintas exatamente por isso. Porque a intenção é que, uma vez que nós temos essa ferramenta das redes sociais, que consegue difundir os vídeos, né? Então, assim, uma vez que a gente tem essa ferramenta, que seja para
para poder também inspirar outras pessoas, encorajar outras pessoas, instruir, esclarecer outras pessoas. Então, foi muito válido sua presença aqui hoje, que o objetivo inicial, assim, para falar do nosso projeto, dessa reforma, que foi super interessante, eu vejo que sua casa dobrou de potencial, assim, sabe? Coincidentemente, meio que minha vizinha ali, eu passo lá, sempre olho e fico ali admirando a obra-prima, né? Mas eu penso sempre isso quando eu passo lá. A expectativa que eu tinha quando eu passava em frente àquela casa antes, que já era uma casa de potencial, mas era uma casa que se difundia ali em meio às outras casas. E hoje é uma casa que você passa e para, opa, tem uma casa diferente aqui, Sim, né? uma fachada imponente, né? Exatamente, já aconteceu de eu passar, o portão tá aberto, ver uma iluminação que, eu falo assim, com aquela visão ali de espectador, Sim, não aquela visão sim. de arquiteto, sabe? Sim. Então, assim, eu fico muito grata de ter tido a oportunidade de participar disso, principalmente que vocês são um casal, assim, empreendedores, tenho certeza que vão ter outros imóveis, outros investimentos, e foi uma reforma muito bem sucedida. Mas esse plus da gente ter tido essa conversa aqui foi muito, muito interessante. Então, eu queria te agradecer, ter disponibilizado de tempo de estar aqui para a gente conversar, sua entrega, sua abertura de estar abrindo, né, falando sobre a sua vida profissional, pessoal. Muito obrigada por essa entrega. Eu que agradeço, Cíntia. Foi um prazer estar aqui, né, partilhando da minha história, né, da minha vivência com você como nossa arquiteta, né, em transformar o nosso sonho em realidade e poder também falar um pouco para o público de que a gente consegue fazer e ajudar você que deseja aí buscar uma vida financeira saudável e equilibrada e realizar seus sonhos. Então, contem comigo também. Muito obrigada a cada um de vocês que estão acompanhando esses episódios, né, desse nosso ProjectCast, que é um podcast voltado nada mais, né, do que para os projetos de vida das pessoas, dos clientes que já passaram por esses 10 anos aí de profissão. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e dizer que aguardo vocês para o próximo.